Olá pessoal, mais uma vez, Biologia, Professor Cornélio, Enem, juntos nesse preparatório importante, Ciências da Natureza, Biologia, Química, Física. Nós vamos continuar hoje com Fisiologia. No último encontro nós falamos um pouco de sistema endócrino e sistema hormonal. Nós queremos complementar o assunto falando um pouquinho mais sobre sistema endócrino, que é esse sistema de coordenação de suma importância, obviamente porque, juntamente com o nervoso, controlam de forma direta ou indireta todas as funções do nosso organismo. O sistema endócrino, nós dividimos na primeira parte, falando um pouquinho sobre hormônios, caracterizando o hormônio, falamos um pouquinho sobre a ação da adeno e da neurohipófise, da tireoide e paratireoide. Hoje nós queremos analisar outras glândulas e ver detalhes bem interessantes para o teu dia a dia. Detalhes que estão ligados à saúde e, obviamente, importantes que nós tenhamos até condições de prevenirmos algumas enfermidades a partir do conhecimento do nosso organismo. Então vamos lá, gente? Nos acompanhe mais um pouquinho. O sistema endócrino, voltado à questão de uma glândula fenomenal, que é o pâncreas. Então o pâncreas é uma glândula mista ou anfícrina, ou seja, o pâncreas tem uma função endócrina, a qual nós já vimos, que é a produção do suco pancreático. E o pâncreas possui uma porção endócrina, tá? Que é, obviamente, na região das ilhotas de Langerhans, que é a produção especialmente nas células beta de insulina e nas células alfa de uma substância chamada glucagon, que regulam a glicemia, ou seja, a taxa de açúcar no sangue. Aqui nós temos uma tabela mostrando para vocês essa função endócrina. As células beta produzem a insulina ou a amilina, em porcentagem, 50% a 80% da ilhota é de células beta, e a função é reduzir a taxa de glicose no sangue. As células alfa produzem o glucagon, em torno de 15% a 20%, e a função é aumentar a taxa de glicose no sangue, ou de açúcar no sangue. Aí temos duas célulazinhas em pequena quantidade, as células delta, que produzem somatostatina, 3% a 10% das ilhotas, que inibem a ação endócrina, ou seja, a produção de insulina e de glucagon. E as células PP, que é um polipeptídeo pancreático, em torno de 1% das ilhotas inibem a ação exócrina, ou seja, a produção do suco pancreático. Então nós vamos ter aí essas 4 substâncias produzidas. Nós destacamos 2 e vamos ficar atentos em relação a elas. Então a insulina e o glucagon atuam no metabolismo da glicose. Tá? Cada ilhota tem de 2 a 3 mil células. A porção endócrina representa só 2% do pâncreas. Então as células alfa em torno de 20% e as beta em torno de 80%. Ok? Agora olha que coisa interessante aqui. Eu vou mostrar para vocês, eu vou desenhar para vocês aqui, como que acontece esse controle da glicemia, para que você possa entender bem legalzinho, porque eu creio que daqui você vai ter uma questão. Talvez, se não for no teu Enem, vai ter um vestibular que você vai prestar, ou fique muito atento que isso é importante para o teu dia a dia. Acompanhe. Vamos imaginar que você se alimentou. Você comeu aquele pãozinho, tomou aquele café, ou você almoçou, comeu aquele arroz. Então o que vai acontecer? A taxa de glicose no teu sangue, ela aumentou. Isso nós chamamos de hiperglicemia. Ok? Hiperglicemia. Essa hiperglicemia, ela vai estimular as células beta do teu pâncreas. E essas células beta do pâncreas começam a secretar insulina. A insulina promove a ida dessa glicose que estava no sangue para as células. E lá na célula, essa glicose vai ser armazenada na forma de glicogênio.
Vamos imaginar que é uma célula aqui do fígado, uma célula hepática. Então, se a glicose saiu do sangue e foi para a célula, aconteceu um fenômeno chamado hipoglicemia. Ok? Se o glicogênio foi formado, aconteceu uma glicogênese, ou seja, foi formado o glicogênio. Então a insulina, ela é hipoglicemiante e ela promove a glicogênese. O que é que vai acontecer? Essa hipoglicemia, por um bom tempo, ela pode estimular o mesmo pâncreas a liberar, através das células alfa, o hormônio glucagon. Então imagine que você está 5, 6 horas sem comer. Você está hipoglicêmico. Você pode inicialmente até se sentir mal. A hipoglicemia gerou aquele mal-estar, aquela palidez toda. Você acha que vai vomitar, vai ter náusea, etc. Você pega um arzinho e vai passando, vai passando. Aí passou aquele mal-estar, daqui a pouco você aguenta ainda a tarde inteira sem comer. Por quê? Porque o glucagon agiu e estimulou, olha que interessante, o glucagon ele agiu somente sobre as células do fígado, não sobre as células do músculo, estimulando a quebra do glicogênio em glicose. Portanto, ele estimulou a glicogenólise. Lise é quebra. Estimulou a quebra do glicogênio em glicose. E essa glicose foi lançada na corrente sanguínea, gerando o quê? Hiperglicemia. Então, enquanto a insulina é hipoglicemiante e promove a glicogênese, a origem do glicogênio, o glucagon ele é hiperglicemiante e promove a glicogenólise. Vamos imaginar agora que o indivíduo é diabético. Nós temos, a grosso modo, 2 tipos de diabetes. Diabetes tipo 1, que é mais raro, e diabetes tipo 2, que é mais comum. Diabetes tipo 1 é conhecido como diabetes insulina dependente. O indivíduo passa por um processo autoimune a destruir as suas células beta. Consequentemente, ele não produz mais insulina e ele necessita da insulina. Então, ele depende da insulina. Diabetes tipo 2 é uma resistência à ação da insulina, especialmente sobre células como os adipócitos. Geralmente é diabetes tardia, desenvolve-se depois dos 40 anos de idade, está ligado ao sedentarismo, à obesidade e, claro, tem fatores genéticos também associados. Ok? São os 2 tipos. Vamos imaginar que o indivíduo tenha diabetes. Ou ele não tem insulina ou tem resistência à ação da insulina. Traduzindo, o esquema não funciona. Voltando para a figura, o que vai acontecer? Se tiver uma falta de insulina ou uma resistência, tá, à ação da insulina, obviamente, tendo essa falta, o indivíduo não vai ficar hipoglicêmico, mas ele vai ficar hiperglicêmico. E aí, quando o indivíduo é hiperglicêmico, ele pode ter concomitantemente um aumento da pressão arterial. Se ele aumentou a pressão arterial, ele vai urinar mais, ele vai ter poliúria. Ele vai liberar mais glicose na urina. Tudo acima de 180 miligramas por cento por decilitro ele elimina. Então ele vai ter glicosúria. E acontece uma coisa clássica no diabético não controlado, que quando ele não controla o teor de glicose no sangue, ele passa a quebrar proteínas, aminoácidos. Ele passa a ter um fenômeno chamado cetonúria. Deixa eu marcar aqui. Cetonúria. Por quê? Ele quebra proteínas e aminoácidos para ter energia. E a quebra de proteínas gera os corpos cetônicos, cetonúria. Ok?
Então essa cetonúria é por corpos cetônicos na urina desse indivíduo. Tá? Agora uma coisa interessante. Se nós analisarmos de onde que vem essa quebra que nós falamos de proteínas, a gente chama, olhem só, gliconeogênese. O que é gliconeogênese? É quebrar alguma coisa que não é carboidrato em glicose. O diabético vai ter que fazer isso. Por quê? Porque existe uma carência de glicose na corrente sanguínea. E aí ele pode quebrar, por exemplo, um aminoácido, uma proteína, um ácido graxo, pode gerar como resíduo corpos cetônicos. Então o cheiro da urina fica com cheiro de cetona. Claro, quando não controlado. Ok? Gente, importante para a vida, não só para o Enem isso. Vamos continuar? Aqui nós colocamos algumas características comparando diabetes tipo 1 e tipo 2. Então, tipo 1, insulina dependente, início da doença, geralmente ocorre na infância ou na adolescência. Diabetes tipo 2 geralmente ocorre nos adultos obesos. Causa do tipo 1, hereditária ou fatores que levam o pâncreas a não produzir insulina. Autoimune. Tipo 2, tendência hereditária e pessoas que têm obesidade, resistência à ação da insulina. Sintomas da tipo 1, sede intensa, cansaço, micções, urina muito, poliúria, frequentes, pode progredir até para o coma e a morte, se não controlado. Pode não apresentar nenhum sintoma tipo 2, às vezes só se manifesta com cansaço, sede e aumento da micção ou micção frequente. O diagnóstico, os níveis altos de glicose no sangue, quando a pessoa está em jejum por muito tempo, e os níveis altos de glicose sanguínea em jejum e o teste alterado de tolerância à glicose para o diabetes tipo 2. O tratamento, insulina, dietas e exercício. Tipo 2, dieta e exercício, pode eventualmente precisar de insulina. Complicações agudas, no caso, diabetes, tipo 1, obviamente o indivíduo fica com hiperglicemia, ou pode acontecer casos de hipoglicemia quando ele injeta insulina e não come nada. Tipo 2 é muito raro. Complicações a longo prazo, problemas nos vasos sanguíneos, nas extremidades dos membros, eles têm que até amputar um membro quando não cuida. Problemas nos grandes vasos e nas extremidades dos membros nos pés também no tipo 2, especialmente nos obesos. Prevenção das complicações, então controle glicêmico, procurar pegar boas informações para um tratamento bem específico. Isso no Brasil funciona bem. No tipo 2 é perder peso, atividade física, deixar de ser sedentário. As diferenças. Não há sequer produção de insulina pelas células do pâncreas, tipo 1. Tipo 2, há produção de insulina, mas as células do corpo do indivíduo têm resistência a ela. Ok? Essas são as diferenças. Agora, adrenais ou suprarrenais, próxima glândula. São glândulas localizadas sobre o rim, tem a massa média de 4 gramas, e tem duas partes, a medula, a parte mais interna, e o córtex, que secretam hormônios diferentes. Estão relacionados ao sistema nervoso simpático, a parte interna da medula. E vão passar a secretar epinefrina ou norepinefrina, ou adrenalina ou noradrenalina. O córtex vai secretar hormônios esteroides, como os glicocorticoides, os mineralocorticoides e os androgênicos. Então aqui, córtex, aldosterona. Como nós já citamos para vocês quando falei em excreção. Os rins percebem que houve um aumento da taxa de potássio e uma redução da taxa de sódio. Liberam renina, que age sobre o angiotensinogênio, que vira angiotensina, que estimula o córtex a liberar aldosterona, que estimula o aumento da reabsorção de sódio e, obviamente, a eliminação de potássio. Então, a aldosterona regula o teor de sódio e potássio. A falta dela gera uma doença grave, mas tratável, chamada síndrome de Addison. Síndrome de Addison. Aqui nós temos a pressão sanguínea, um exemplo de um esquema. O angiotensinogênio foi convertido em angiotensina. As adrenais liberaram aldosterona. A aldosterona aumenta a reabsorção de sódio e, consequentemente, se o sódio entra na corrente sanguínea, o vaso se torna hiper e vai retornar à água. E o que é que vai acontecer? A pressão arterial ela vai aumentar. Quando a pressão arterial cai, obviamente,
filtrado glomerular diminui e a liberação de renina por parte do rim. Então, o feedback negativo que nós temos representado aqui. Os glicocorticoides, os hormônios glicocorticoides são muito eficientes, né? O cortisol, por exemplo, né? A hidrocortisona e etc. Então, as funções, a estimulação da glicogênese hepática, tá? Então, a formação do glicogênio hepático, formando moléculas de glicose a partir de proteínas e outras substâncias. Tá? Aqui é gliconeogênese, tá, gente? Deixa eu quebrar aqui, ó. Estimulação da gliconeogênese, tá? Formando moléculas de glicose a partir de proteínas e outras substâncias. Então, a quebra de uma coisa que não é carboidrato em glicose. A diminuição da utilização da glicose pelas células, o cortisol retarda o uso da glicose. A elevação da concentração de glicose no sangue, a famosa diabetes da suprarrenal. A redução das proteínas celulares e o aumento das proteínas hepáticas. Tá? A mobilização de ácidos graxos, aumentando a concentração plasmática desses ácidos, utilizado para fins energéticos. Por quê? Porque gliconeogênese. Tá? Então, a atuação no estresse e inflamação. O estresse, infecção, calor, frio intenso, cirurgias, traumas, faz aumentar a produção do ACTH, que estimula o aumento de cortisol. Então, é assim, ó, o ACTH estimula o aumento da produção de cortisol. E o cortisol, obviamente, inibe a liberação do ACTH. Tá? Então, nós temos o caso aqui, ó, o estresse excita o hipotálamo, que estimula a adenohipófise a liberar o ACTH, que estimula a produção de cortisol. O que é que vai desencadear? Gliconeogênese, mobilização de proteínas, mobilização de gorduras e estabiliza os lisossomos. Tá? E, obviamente, isso vai aliviar o estresse, mecanismo de feedback negativo. Então, o cortisol, olha que interessante aqui, ó. Ele vai bloquear o processo de inflamação, tá? E é um dos melhores anti-inflamatórios que nós conhecemos. Então, o processo inflamatório ele é composto por algumas etapas. Quando há liberação de histamina, bradicina, prostaglandina, né, leucoeritreno, enzimas proteolíticas, etc., aumenta o fluxo de sangue na área inflamada, ou seja, um eritema, fica vermelho. O plasma extravasa para a área lesionada, aumentando a permeabilidade do capilar para fazer com que... Ó, então imagine o seguinte, está aqui o vaso e nessa área está inflamado. Fez isso. Isso facilita a diapedese, ou seja, a saída das células através da parede do vaso. E aí vai facilitar o processo de defesa. Tá? Os corticoides, a cortisona, tem a capacidade de estabilizar as membranas lisossômicas. Consequentemente, as enzimas lisossômicas são liberadas em quantidades menores. O efeito do uso desses corticoides, gente, provoca uma aceleração da anti-inflamatória muito rápida. Tá? Então, obviamente, facilita a redução da dor. Um processo simples que você tem de inflamação, vamos imaginar que você recebeu um tapa, um soco, bateu, você bateu lá do olho, daquele galo, isso é inflamação. Então, naquele local, o vaso fez isso, para facilitar a diapedese. Uma das formas de inibir esse processo inflamatório é colocar o quê? O gelo, para fazer com que o vaso contraia. Tá? Porque naquela região lesada foi liberado histamina, prostaglandina, etc. Outro exemplo de inflamação é a cólica menstrual. O útero fica quente, vermelho, dolorido e inchado, porque aumentou a liberação de prostaglandina. Ok? Alguns processos interessantes. Os corticoides são grandes inflamatórios. Só que por que tem que evitá-los? Porque eles são hormônios. Eles inibem a ação do ACTH. E o ACTH, portanto, acaba não liberando. Né? Não sendo liberado, pode inibir a liberação de aldosterona. Outra coisa, eles podem promover a gliconeogênese. Então você pode ter uma queda de imunidade quando toma muito corticoide. Você pode detonar os seus próprios anticorpos, que são proteínas. Porque é uma gliconeogênese, a produção de glicose a partir de uma coisa que não é glicose. Então é importante, obviamente, utilizá-los em caso de necessidade, né, mesmo, e não retirá-los muito rápido. Tem que tirá-los gradativamente até o corpo se habituar a ter o feedback negativo novamente equilibrado.
Vamos lá? Os andrógenos são hormônios produzidos, pelo menos 5 tipos de andrógenos diferentes pela suprarrenal, que determinam as características masculinizantes. As mulheres também têm andrógeno, tá? Interessante. Inclusive, eu creio que vocês já ouviram falar de mulheres de circo. Bem antigamente, algumas mulheres que tinham tumor na suprarrenal, elas produziam muitos andrógenos, tinham hirsutismo, pelos pelo corpo, pelos no seio, forma mais máscula, então uma série de coisas. E elas eram levadas para o circo, como se fosse mulher-homem. A mulher dessa precisaria ir para o hospital, fazer uma cirurgia e tirar esse tumor. Os andrógenos da suprarrenal não são tão efetivos quanto o principal andrógeno que nós carregamos, que é a testosterona. Mas estão associados, sim, a dar o desejo, o ímpeto sexual na mulher também. Ok? E da medula nós vamos ter o principal hormônio, que é a adrenalina. Né? A adrenalina é um hormôniozinho muito importante, que é responsável, né, por ativar o indivíduo em relação aos mecanismos de defesa. Então é assim, quando nós passamos por um momento de medo, de susto, de pânico, de agito, o sistema nervoso autônomo, chamado simpático, é ativado, que ele desencadeia a liberação de noradrenalina sobre a suprarrenal. As suprarrenais na região da medula liberam a adrenalina ou norepinefrina na corrente sanguínea, que prepara o indivíduo para o medo, para o susto, para o agito. Por exemplo, provocam a dilatação da pupila, a taquicardia, o aumento da sudorese, o aumento da respiração, a palidez toda, para que o indivíduo tenha energia para fugir daquele momento de susto, de medo, de pânico, onde ele vai ter que atuar de uma maneira bastante ágil. Por isso que está associado à ação do sistema nervoso autônomo simpático, que nós veremos logo em seguida. O que mais? Alguns exercícios. Então nós temos aqui, exercício que caiu no Enem, em 2012, você tem lá o Garfield dizendo assim, puxa, como estou fora de forma, só há uma coisa a fazer, se não pode perder as banhas, amarre-as. A condição física apresentada pelo personagem da tirinha é um fator de risco que pode desencadear doenças como, gente, obesidade, pode desencadear o quê? Anemia, beriberi, tá ligado à falta de vitamina, diabetes, sim, escorbuto, falta de vitamina C, fenilcetonúria, o indivíduo não tem como metabolizar a fenilalanina, não tem nada a ver. Então descarte. Portanto, ficamos com a letra C. Seguindo. O metabolismo dos carboidratos é fundamental para o ser humano, pois a partir desses compostos orgânicos obtém-se grande parte da energia para as funções vitais. Por outro lado, desequilíbrios nesse processo podem provocar hiperglicemia ou diabetes. O caminho do açúcar no organismo inicia-se com a ingestão de carboidratos e, chegando ao intestino, sofrem ação de enzimas, quebrando-se em moléculas menores, glicose, por exemplo, que serão absorvidas. A insulina, hormônio produzido no pâncreas, é responsável por facilitar a entrada da glicose nas células. Se uma pessoa produz pouca insulina ou sua ação está diminuída, dificilmente a glicose pode entrar na célula e ser consumida. Com base nessas informações, pode-se concluir que o papel realizado pelas enzimas pode ser diretamente substituído pelo hormônio insulina. A enzima acelera a quebra de um amido em glicose. A insulina facilita a entrada da glicose. Não dá para marcar isso. A insulina produzida pelo pâncreas tem um papel enzimático? Não, facilitador da entrada de glicose. O acúmulo de glicose no sangue é provocado pelo aumento da ação da insulina? Não, pela falta da insulina. A diminuição da insulina circulante provoca um acúmulo de glicose no sangue, a hiperglicemia, exatamente. O principal papel da insulina é manter o nível de glicose suficientemente alto? Não. A insulina ela é hipoglicemiante, então não dá. Então ficamos com a letra D. Então, letra D, alternativa correta. O gráfico a seguir representa a variação do índice glicêmico após a ingestão de 2 alimentos. Mesma quantidade, pela mesma pessoa, mas em momentos diferentes. A linha pontilhada representa o alimento A, enquanto a linha pontilhada representa o alimento B. Tá? Então, alimento A e alimento B. Então, a glicemia. O indivíduo comeu, olha só, após 1 hora, alimento A. Então, glicemia lá em cima. Alimento B aumentou um pouco e depois diminuiu. Aí diz assim, a análise do gráfico nos permite afirmar corretamente que o alimento A
não afeta a concentração de glicose. Vamos colocar aqui A, o alimento B, o alimento A, o alimento B. O alimento A não afeta a concentração de glicose na circulação sanguínea. Gente, o alimento A, ele promoveu uma hiperglicemia. Claro que ele afeta. O alimento B não possui carboidratos em sua composição. Gente, o alimento B, ele fez aumentar a glicemia? Ele fez, então ele tem que ter carboidratos. Tá? O alimento A ajuda a emagrecer, pois estimula a liberação de adrenalina. E o alimento B estimula a liberação de insulina na circulação sanguínea. Gente, obviamente que se os dois têm carboidratos, os dois vão estimular a liberação de insulina na corrente sanguínea, porque eles promoveram a hiperglicemia. Leia a tirinha a seguir e responda as questões. Você está muito gordo. Estou ouvindo. Quero que você perca peso, hein? Falou. E onde vai? A um planeta cuja gravidade seja menor. Ah, então Garfield novamente. Garfield, um dos personagens da Charge, construiu sua fama devido ao fato de apresentar algumas características como, por exemplo, a deposição excessiva de gordura corporal. Esta condição na qual se incluem os humanos pode ser explicada pela ingestão de alimentos em quantidades maiores do que aquelas que podem ser utilizadas pelo organismo para a obtenção de energia. Com base nos conhecimentos sobre o metabolismo, assinale a alternativa correta. A função do metabolismo é transformar moléculas grandes e complexas em pequenas, simples e solúveis. Assim, o amido é convertido em ácidos graxos, as proteínas em aminoácidos, os lipídios em moléculas de glicose. Gente, crimes aqui, né? Lipídio em glicose, amido em ácidos graxos, um monte de coisas infundadas. As substâncias reguladoras, por possuírem a função de suprir as necessidades energéticas, garantem um metabolismo normal e devem ser ingeridas em todas as refeições. Reguladoras são quem? As vitaminas. Tá? Vamos lá. O catabolismo é uma etapa na qual os nutrientes são assimilados, utilizados para formar novas substâncias indispensáveis ao crescimento, à manutenção e à regeneração do organismo. O catabolismo é de quebra, que libera energia. Então vai construir alguma coisa? Não, né? O anabolismo é a etapa na qual ocorre a quebra de moléculas complexas. É no catabolismo que se quebra. Em outras mais simples, com a liberação de energia. Ana é construir. O pâncreas produz o glucagon, que age no fígado e estimula a glicogenólise, reação que transforma o glicogênio em glicose. E a insulina, que tem por função reduzir a concentração de glicose no sangue. Exatamente essa a letra E como resposta. O pâncreas é uma glândula mista que apresenta regiões de função endócrina denominadas de ilhotas de Langerhans. Nessas ilhotas existem células alfas produtoras de glucagon e células beta produtoras de insulina, células delta que produzem somatostatina e as células PP que produzem um polipeptídeo pancreático. É conhecido que a insulina e o glucagon atuam regulando a glicemia, a taxa de glicose no sangue. Os hormônios agem através de receptores específicos de alta afinidade. Um dos distúrbios típicos da glicemia é a diabetes mellitus tipo 1. Diabetes mellitus, insulina dependente, e tipo 2, as células são resistentes à ação da insulina. O controle da glicemia ocorre da seguinte maneira. Então está demonstrado o esquema que, obviamente, nós já colocamos para vocês. Suponha que uma pessoa seja diabética tipo 1 e não esteja fazendo o controle da doença. Ela ingeriu carboidratos como amido, sacarose e lactose. Após a digestão, a absorção dos carboidratos, espera-se que, gente, a pessoa é diabética, então ela não tem diabética tipo 1, insulina. A insulina promove a hipoglicemia e promove a glicogênese. Se ela não tem a insulina, ela vai permanecer hiperglicemia e não faz glicogênese. Como ela não faz glicogênese, ela tem que destruir aquilo que não é glicose em glicose. Ela vai fazer o quê? Gliconeogênese. Então vamos lá. Após a digestão e absorção dos carboidratos, espera-se que ocorra o bloqueio das células alfa e a estimulação das células beta, promovendo glicogenólise e hipoglicemia. Seja liberado o glucagon na corrente sanguínea, ocorrendo glicogenólise e hipoglicemia. Tá? Seguindo,
Aconteça a ligação entre a insulina e os receptores específicos de membrana que facilitam a entrada de glicogênio nos hepatócitos do fígado. A pessoa não tem a insulina. Não ocorra a liberação de insulina pelas células beta do pâncreas, promovendo hiperglicemia e gliconeogênese. Olha aí, resposta bonita. Acontece uma redução da sensibilidade dos tecidos à insulina, promovendo hipoglicemia. Não. Então a pessoa que é diabética e não está controlando, ela vai ter hiperglicemia e gliconeogênese. Portanto, certo, a letra D. E assim, nós queremos finalizar mais uma aula de sistema endócrino. Espero que você tenha aproveitado. Fique atento ao pâncreas. Até o nosso próximo encontro.